agradecer rapidamente ao professor Márcio, não só pela coordenação do empenho todo, mas também pelo ato heróico que ele tem feito com todos os convidadas. Foi buscar, por exemplo, do aeroporto às 2 da manhã, né, professor? Então, agradeço muitíssimo esse mesmo acolhimento partilhado por todos os professores, para nós do violão especial, o professor Luciano Souto, que desde a época dos convites tem sido esse liminar de acolhimento para nós. Né? E agradecer a vocês, todas, né, os outros professores, professor Carolina, professor Nelson Caiado, toda a equipe da UIA, sempre gentilíssima, Gisele, né? Então, muito feliz e muito acolhido aqui. Né? Eu vou direto ao ponto também, porque quem veio ontem viu que o tema é bastante amplo e hoje é quase um desdobramento do que a gente conversou um pouco ontem de uma maneira um pouco mais lúdica, com mais exemplos musicais, disso que se tornou essa aventura do Memorial do Violão Brasileiro. Eu não sei se todas aqui estão a par. A gente conseguiu fundar um pequeno museu no Rio de Janeiro, no coração cultural da cidade, entre o Passeio a Lapa, naquele circuito onde estão a Sala Cecília Meirelles, o Teatro Municipal, a Escola de Música do UFRJ, para abrigar uma série de memórias musicais em torno do violão. E aí, né, a gente ainda não tinha na América Latina um museu específico para o instrumento. Né? Então a gente está tentando aí, caminhando a pequenos passos para torná-lo lá esse primeiro museu específico do violão, com esse objetivo que está na tela ali, espaço físico, também digital, para salvaguardar as histórias do violão no Brasil, né, promovendo resgate, preservação, difusão de instrumentos musicais, personagens, partituras, documentos, práticas, artefatos e objetos, especialmente do século XIX até a década de 70, que é onde, nas histórias específicas do violão, a gente tem muitas lacunas. Conversamos sobre isso ontem, né? Nossos personagens, práticas, objetos, repertórios permanecem aí em grande parte completamente obliterados. Então, quando eu me tornei um pesquisador residente da biblioteca e me deparei com um volume de práticas que eram citadas nos jornais e que essas práticas não correspondiam àquilo que de fato a gente tinha como informação hoje, né? A primeira faísca do museu vem daí. E ontem nós trabalhamos muito em cima do repertório, quem acompanhou as oficinas. Hoje a gente vai trazer um pouco de desdobramento nisso nos outros objetos e artefatos, incluindo os instrumentos musicais, que já se percebem né, na visão do palco do memorial. Essa é a visão do memorial, né, a parte final do memorial no palco, pequeno palco ao fundo, mas que já se notam alguns dos instrumentos, desses instrumentos que estão entre o século XIX e a década de 70. A gente tem, por exemplo, aqui um instrumento da Casa Bevilacqua, que é da segunda metade de 60 e 1870. Um exemplar único. Todos esses que estão, especialmente nas cadeiras do palco, são exemplares únicos de artesãos que fabricaram seus instrumentos entre o século XIX, a segunda metade do século XIX, e as primeiras décadas do século XX. As imagens não estão muito boas. E aí não são só os instrumentos musicais. Hoje o memorial comporta uma... Obrigado, hein? Valeu, obrigadão, viu, Guilherme? Hoje o memorial conta com um acervo, uma coleção de 128 instrumentos musicais. Dentre esses instrumentos não existem só violões, há também uma coleção de bandolins, cavaquinhos, cítaras, né? Uma balalaica que pertenceu à Dona Menina Távora, né? Então, instrumentos históricos da Cavaquinho de Ouro que pertenceram ao Judaci Damasceno, muitos objetos que pertenceram ao Sérgio e ao Eduardo Abreu, né? A gente vai ver alguns já. Então, o acervo do Sérgio está todo aí. O acervo do Sérgio está parcialmente no memorial. Parte que foi do Ricardo Dias e parte foi destinada ao memorial. O acervo do Antônio Rebelo, que você citou, é que está integralmente no memorial. Inclusive o violão que fez. Inclusive o violão que fez. Então, vocês veem como há um contato com a fala do professor Luciano, desses personagens que ele cita.
Isaías Sábios, Antônio Ribeiro, Sérgio Abreu, Eduardo Abreu, Jô da Silva Maceno, têm em grande parte suas coleções hoje armazenadas, né, salvaguardadas dentro do Memorial do Violão Brasileiro. Então, aqui, por exemplo, a gente já vê alguns dos itens, que não são só os instrumentos musicais e as partituras, mas esse projeto de preservação mais amplo, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma foto do garoto que está assinada por ele. A gente tem uma gravura de Cavalcante aqui, né? Então aqui alguns LPs e discos 78 RPM e CDs, todos assinados ou com alguma importância histórica, né? Além naturalmente dos instrumentos. Aqui são dois instrumentos do João dos Santos Conceiro, ainda do século XIX também, né? Então uma preocupação ao lado direito, ao meu lado direito, aqui, olha que barato, eu adoro esse cantinho do memorial, porque ele muda de acordo com a programação que a gente tem. Então, nesse momento, eu estava fazendo uma pequena exposição dos itens do Luiz Carlos Barbieri, porque a gente tinha recebido uma grande doação do acervo dele. Então, quem conhece o Barbieri, os violonistas têm esse chapéu do Barbieri. Então, a gente faz uma decoração que faça uma homenagem específica ao personagem, né? Aqui tem todas as medalhas de todas as edições do concurso Fred Schneider, por exemplo. Então tem essa preocupação com os artefatos, com os objetos que circulam nas histórias do violão, né? Isso aqui é um barato. A próxima imagem dá uma ideia também, isso agora, de um pouco da iconografia, dos quadros, das gravuras, dos desenhos, que são feitos reproduzindo violões, né, simbolicamente às vezes, ou que são feitos por violonistas. Então, aqui são quadros, por exemplo, do Cláudio Fascioli, que é um artista muito premiado, um artista plástico brasileiro muito premiado. Essa é uma tela da Selma Tunes, né, uma artista plástica de São Paulo. Nós temos algumas obras da Selma Tunes lá. Vocês sabem quem pintou esse quadro aqui? Talvez o Nelson saiba. Não? Quem pintou esse quadro aqui foi a Maria Água. A Maria Água, ela tem os quadros típicos com essa. Né? Então tem obras de personagens do violão e obras em torno do violão também na parte iconográfica. Já é uma coleção bastante vasta também de quadros, pinturas, gravuras. Né? E uma das preocupações do memorial, esse é um vídeo, eu acho que a gente não vai conseguir passar, não deu legal. Vamos ver se vai passar. Bom, eu estou tentando aqui, mas ele está judiando de mim. Mas uma das preocupações do memorial, eu falei isso ontem aqui, é que essas histórias do violão do Brasil não ficassem concentradas somente no material que existe do Sudeste, né? Em torno do Sudeste, assim, especialmente Rio e São Paulo, um pouco Minas também, porque lá tem a tradição de todos os museus importantes que a gente pesquisa há muito tempo. Mas esse material, por exemplo, foi recentemente doado ao memorial pelo José Maria Bezerra, que vocês devem conhecer, que é professor na Federal do Pará. Então, ele além de professor de violão, ele tem um trabalho nas artes plásticas também muito bonito, especialmente desenhando. Então, quando eu vi as gravuras deles, eu falei, se você não quer fazer alguma coisa para o memorial para que a gente coloque em exposição permanente na parede, chegaram essas gravuras belíssimas, do Redstock, da Tarraxa, né, que hoje já estão em exposição na parede do memorial. Então, olha, parece que foi combinado, mas não foi. Né? Aí a gente tem uma parte de uma das paredes do memorial, mas vocês vejam que não são só os violões, todos esses violões daqui de década de 70 para trás. Mas, por sobre dois deles, tem dois ternos. Esses ternos, vocês sabem a quem pertenceram? Ao do Abreu. Eram ternos que estavam na coleção, né, dos Abreus, quando o Sérgio faleceu. Esses ternos estavam lá há décadas, com o maior cheiro
de novo, porque desde que o Eduardo se mudou para os Estados Unidos, então eles não eram utilizados, o Sérgio também não os utilizou mais depois do encerramento da carreira como concertista, e aí então alguma coisa ia ser feita com esses termos que eles não iam para uma destinação. Eu falei, não, em unidade eles vão ficar expostos no memorial. Então, Sérgio e Eduardo Abreu, o professor Luciano tão bem falou da importância, também estão aí apresentados. Né? Passar. Essa é uma outra parede do memorial também, com alguns dos outros instrumentos raros. Né? Eu botei essa parede porque essas obras da Selma me tocam profundamente. Né? São com partes do violão. Todas são obras da Selma Tunes, né? E aí ela vai reproduzindo partes específicas do violão, né? Do leque, as cordas. Essas cordas elas são cordas reais, não dá para detectar até aqui. Né? O braço do violão e a boca do violão, a roseta. Né? Então, também quem vai ao memorial tem essa experiência de imersão com essas obras plásticas. Agora, eu trouxe poucos exemplos de alguns desses violões históricos. Né? Eu estava conversando mais cedo com o professor Luciano, com o Vinícius, com o Mário. A gente ontem viu como é que o repertório do violão brasileiro é muito anterior, pioneiro, é muito anterior àquilo que a gente imaginava que seria, né? Os primeiros repertórios a gente imaginava que fossem no início do século XX, na verdade eles remontam ao início do século XIX. Mas isso também acontece com os nossos instrumentos musicais, porque esse circuito nunca é um circuito único. É um circuito que se tem alguém tocando um instrumento no início do século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, vai ter que ter instrumento para isso. Né? Tem que ter quem ensina, quem toca, quem estuda. Né? Tem que ter um circuito em torno disso. Não é só a partitura isolada, da pergunta que o professor Nelson fez ontem. Né? Essa rede é mais ampla. E isso também alcança os instrumentos. Né? Esse instrumento, já no início do século XX, no Brasil, feito por um personagem aqui, mas olha a riqueza de detalhes. Né? Eu acho que ainda é aquele modelo, professor Luciano, que a gente conversava há pouco na sala, com a lateral bem fininha. Não sei se dá para perceber que esse instrumento é muito fino. Né? Era até um modelo americano de construção. E os detalhes da roseta, né? Dos filetes, são absolutamente incríveis de a gente imaginar como é que isso era feito no início do século XX, sem o maquinário que existe hoje. Eu fico absolutamente encantado quando me deparo. É um instrumento do Ivo Incisi, um luthier que foi premiado em exposições nacionais no início do século XX. Né? Tanto fabricando violinos quanto fabricando violões. Então, é machetaria na lateral também? É machetaria, nos filetes laterais. É absolutamente incrível. Assim, é uma coisa onde tem um pouco mais de uma dezena de instrumentos como esse no memorial. E a maioria absoluta deles são de exemplares únicos, sobreviveram. Mas esses artistas trabalharam por décadas. Então é por isso que esse apagamento às vezes é muito brutal de a gente constatar como é que essa riqueza toda que a gente construiu no Brasil se perde em pouco mais de 100 anos, 150 anos. Né? É uma coisa muito difícil da gente conceber. Né? E isso não somente na luteria artesanal, mas também na luteria de produção comercial. Vou dar um exemplo agora que eu não sei, para mim foi uma grande novidade, né? Mas a maioria, vocês sabem que fábrica construiu esse instrumento aí? Quem? Delvec. Por que é Delvec? Tem um V, né? Tem um V, exatamente. O Igor matou a charada. Esse foi um instrumento produzido pela Delvec, que é uma das 3 grandes fábricas brasileiras de São Paulo, né? As mais famosas, a de Jorge, a Giannini e a Delvec. Todas elas fundadas ali na primeira década do século XX. Esse é um instrumento da década de entre 1910 e 1920 no máximo. E por que a gente sabe disso? Por causa do V, ele perdeu o selo, mas ele tem um V típico da Delvec que acompanhava os instrumentos chamados de V8. Esse é um V8, tem um V da
E aí tem duas bocas que fazem um 8 que ficou cotidianamente, na época, conhecido como os V8s. E a gente conhecia 2 ou 3 desses instrumentos V8s nos modelos com tarraxa. E esse foi o único exemplar encontrado, que foram fabricados entre as décadas de 10 e 20, que ainda tem no headstock as craveiras. Então dá um mecanismo antigo de craveira. Agora, o mais interessante de se falar é que esses instrumentos estavam sendo fabricados pioneiramente no Brasil. Não tem paralelo, pelo menos na indústria comercial, de instrumentos sendo fabricados por uma empresa com esse tipo de modelo de duas bocas no período. Então você vê como a história da bateria brasileira também é rica e ainda está por ser contada, né? O meu tempo está acabando, eu vou acelerar um pouco. Aqui tinha, não tem a reprodução do som, mas aqui teria a... Como é que faz para colocar isso? Me ajuda aqui. Vocês vão ver pelo menos a imagem de um dos instrumentos mais raros do acervo do memorial, que é o João dos Santos Pouceiro, da virada do século XIX ao século XX. Opa! Isso. É o som do passado. Olha essa marchitaria da vocês. Uma coisa absolutamente inimaginável. Esse instrumento foi premiado numa exposição nos Estados Unidos em 1904 com o primeiro prêmio, fabricado no Brasil. Exatamente. Provavelmente o último instrumento construído pelo Pouceiro, porque ele se suicida no cemitério de São Francisco Xavier, alguns poucos meses depois, em abril de 1905, não reagindo bem à ordem de despejo do Pereira Passos, que ia botar o ateliê de Pereira dele abaixo, no plano de reconstrução do saneamento básico do Rio de Janeiro. Voltou? O ateliê não subiu. Não, foi derrubado, mas antes de ser derrubado, ele faz o gesto último de se matar primeiro como uma resposta. Depois de 2 ou 3 negativas, o ateliê foi substituído. Eu vou parar, porque eu só tenho mais 2 ou 3 minutos e ainda tem alguns, por favor. Depois eu posso disponibilizar, tem algumas gravações com esse instrumento, mas você vê que tem uma sonoridade, né? E aqui eu vou correr bastante. Nós temos os instrumentos, as partituras, mas nós temos documentos diversos. Alguém sabe quem é aquele personagem ali da direita? Barbosa Lima? Não, está quase. É o Narciso Yepes, mais jovem, Narciso Yepes mais jovem, em uma foto com a assinatura dele na década de 1950. Então, são também documentos muito raros que o memorial vai corrigindo. Eu estou pegando os da última doação, para mostrar também como esse acervo memorial vai se alongando a partir das doações que estão chegando. Aqui um raro carinho da Associação Brasileira de Violão, uma instituição que teve uma importância muito grande. Olha aí, quem são? Lírio Santos Araci de Almeida, tá vendo? Uma plateia. Essas doações acabaram de chegar ao memorial do professor Luciano Lima. Grande parte dessas fotos está assinada, tá? Olha que documento fantástico. Isso é o Turíbio tocando no início da década de 60 em Paris, ilustrando uma palestra do Hermínio Belo de Carvalho no Conservatório Musical de Paris, tocando a obra do Vila Lobos. Tinha acabado de gravar ineditamente os 2 estudos. Né? Então, outro registro inédito. E esses, quem são? Lígia nasceu à direita, à esquerda. Paulinho Nogueira? Parece o Paulinho Nogueira, parece o garoto, mas sabem quem é esse? Nicanor Teixeira. Nicanor Teixeira novo, e aqui ao lado a gente tem Hermínio Belo de Carvalho no auge da juventude, e olha que beleza o Juraci Damasceno.
né? No mínimo, estou acabando, tá, gente? Essas nem eu sei número. Eu suponho quem seja a segunda. Vocês sabem quem é a da esquerda? Quem souber, ganha um livro meu de presente. Eu desconfio que seja a dona Nonina Távora, né? Então, se ele confirmar, ganhou. Não, mas você já ganhou de mim. E a direita é a Super Maria Luísa Nilo, né? Então, são registros. Ao que tudo indica sim, porque, né? Parece a dona Nonina, tem traço da dona Morena, não se pode gravar muito porque a gente tem pouquíssimas fotos dela com essa idade, provavelmente a foto mais jovem dela que nós temos notícia, né? E que acaba de chegar ao seu. Mas onde está isso aí? Ele comprou das mãos de um colecionador particular, o professor Luciano Lima. E aí foi o professor Luciano Lima quem doou o memorial. Agora, nós não temos só, o meu tempo esgotou, eu vou passar aqui, né, rapidamente, nós não temos só compromisso com aquilo que passou, né, com aquilo que chega como informação pronta, mas eu também vou fazendo registros históricos que ainda não existem, numa perspectiva do filósofo Walter Benjamin, para acabar, né, que é como ler aquilo que ainda não foi escrito. Como é que a gente pode configurar algo que ainda não foi escrito? Eu estou aí, essas fotos foram tiradas diante do túmulo do Alfredo Mendes, que é esse personagem. Vou acabar com essa propaganda, porque quem veio ontem sabe que a gente está precisando bastante para erigir o memorial, né? Esses três aqui eu já não posso vender porque estão destinados ao professor Caiado, mas eu tenho alguns poucos livros ainda sobre esse personagem, que eu achei uma imagem tão metafórica, vou acabar com ela mesmo, nem vou, que é a história do violão ainda está assim. Né? Eu fiquei tão comovido quando eu descobri no cemitério de São João Batista esse túmulo, que eu acho que ele é uma representação simbólica e metafórica daquilo que a gente vive ainda na história do violão. Nós temos que retirar essa história dos escombros, do desmonte, né? Do entulhamento, né? Do soterramento. Foi uma dificuldade enorme achar esse túmulo, porque não tinha informação nenhuma no cemitério de São João Batista de túmulos anteriores à década de 40. Eles tinham perdido todas as informações, os livros tinham sido comidos por crimes ou estavam em restaurações. Eu tive que ir na Santa Casa da Misericórdia para pegar um único número de túmulo, mas não se sabia onde estava esse número de túmulo dentro do cemitério. Então eu fui atrás de um número de túmulo percorrendo o cemitério de São João Batista todo. Quando eu finalmente encontrei a numeração 5.175, eu me deparei com um túmulo que não tinha mais identificação nenhuma. Estava todo desconstruído, lá atrás, você está para visualizar, mas o jazigo, que era perto, está virado de cabeça para baixo, e a informação está ao contrário. Então, em algum lugar desses escombros está escondido o nome do Alfredo Mendes. Então, de uma certa maneira, é isso que a gente faz, a gente tira dos escombros, né, e dá uma nova chance desses personagens viverem. Né? Oi? Muito obrigado. Eu vou encerrar por aqui, por respeito ao tempo do colega também do professor Luciano. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez.